Olá pessoal, bom dia! Estamos ao vivo em mais uma live nesta manhã de quarta-feira e hoje com o Psico Responde vamos para mais uma live super interessante a fim de que a gente fale e discuta um pouco sobre essas perguntas nesta manhã de hoje. Eu sou Thaisa Monteiro, psicóloga, especialista em relacionamento entre mães e filhos. E ajudo você a ter uma relação respeitosa com a sua mãe super protetora. Bom dia, Malu! Vamos lá então? Vamos dar início à nossa live? Estamos ao vivo e vamos começar a falar de um assunto, que está muito ligado aí nessas perguntas e respostas, aquilo que eu sempre venho trazendo para vocês durante a semana, durante os meus conteúdos. Então vamos lá. Primeira pergunta da seguidora. O que ela me perguntou aqui, gente? Identifiquei que a minha mãe é super protetora. O que eu faço? Seguidora, primeira coisa que você fez de importante foi identificar isso. Então, a gente já pode dizer que é a melhor passo. Primeiro e mais importante passo que você deu. Identificar que a sua mãe é super protetora. Segunda coisa, comece a estudar mais sobre isso. Pesquise conteúdos, vá atrás de informações em relação a isso, participe aqui das minhas lives, acompanhe os meus conteúdos, porque aqui eu vou trazer para vocês sempre conteúdos em relação a essa super proteção, Então, vá investigando, vá procurando, você precisa se manter informada para saber como que isso se dá e como lidar com isso também. Outra coisa, comece a pesquisar o que são filhos de mães super protetoras. Quais são as características, Quais são as dificuldades de um filho de mãe super protetora, Existem várias características que dizem, que falam sobre esses filhos de mãe super protetora. Então, tem várias características, como inseguro, um filho inseguro, que tem muito medo das coisas, que é muito tímido, que tem dificuldade de ter relacionamentos, Muito das vezes acaba entrando em relações abusivas por dificuldade de falar não, Por aceitar as coisas, na verdade não conseguir se posicionar, Então na verdade você precisa pesquisar um pouco aí sobre isso. Malu, já respondo a sua pergunta, tá? Só vou finalizar essa pergunta dessa seguidora. Então, assim, como que foi, Como que você pode continuar fazendo nesse sentido? Buscar informações em relação a isso, tá? Identificar que é a primeira coisa, o passo importante que você poderia fazer. E a diferenciação, Você precisa começar a se diferenciar da sua mãe, Você precisa entender que você é uma pessoa, que ela é outra pessoa. Então, você precisa se diferenciar. Buscar o autoconhecimento, Porque, o que você... qual que são as suas características, quais que são as suas dificuldades. E começar a relacionar isso com essa super proteção, tá? Então, esse é o primeiro passo para você, seguidora, Que acabou aí identificando que a sua mãe é super protetora. Deixa eu ler a pergunta aqui da Malu. Como deixar de ser super protetora e deixar meus filhos viver a vida deles? Malu, você precisa começar a olhar aí para a sua história um pouquinho, Buscar aí na sua história, porque que acontece? Mães super protetoras, geralmente, gente, tem uma questão com a mãe, Pode ser que tenha tido uma ausência dessa mãe, pode ser que tenha tido dificuldades na relação com a sua mãe. Então, veja se você se encaixa nessa questão, Por falta dessa mãe, por falta de cuidado, Eu não conheço a sua história, mas veja se você se encaixa nesse quesito aí que eu tô falando aqui, nessa situação. Se você teve essa sensação de não ter tido a sua mãe do seu lado, se ela não cuidou de você, se ela não pôde cuidar, ou se sua mãe ficou em falta com você por alguma questão, E aí você quer super proteger seus filhos. Se você sofreu muito, aí você não quer que eles sofram,
Porque geralmente a superproteção é isso, a mãe não quer que o filho sofra nada, nem as dificuldades esperadas na nossa vida, que é muito normal, né? E uma outra coisa é se você vem de uma superproteção. Pode ser que você venha de uma mãe superprotetora e aí você repete isso com seus filhos, né? Então, é legal que você passe a olhar um pouco para a sua história e ver o que aconteceu aí, né? E tentar identificar justamente para poder entender por que você super protege, né? E as minhas lives podem te ajudar também, viu, Malu? Aqui eu dou dicas, na verdade, o foco é para os filhos, né? Para ajudar esses filhos a viverem, a conviverem, a lidarem com essas mães super protetoras, mas isso também pode te ajudar, né? Então, olha um pouquinho aí para sua história. E outra coisa, Malu, que bom que você reconhece, tá? Porque tem mãe que não reconhece que é super protetora, né? Não reconhece que isso causa ali uma dor nos filhos, né? Porque querendo ou não, esses filhos começam a querer fazer por eles, mas tem toda a dificuldade, né? De que a mãe quer fazer tudo, né? E é uma série de situações que eu venho falando aqui nos meus vídeos em relação às dores dos filhos de mães super protetoras, porque acaba sendo uma relação muito sufocante aí, né? O filho passa a viver uma dor ali nessa relação. Mas assim, que bom que você você consegue identificar e você consegue assumir aí pra você essa super proteção, né? E você tá aqui buscando formas de lidar com isso, né? Então você pergunta: como deixar de ser super protetora e deixar meus filhos viver a vida deles? A partir do momento que você entende a sua história, você entendendo a sua história, você buscando aí por que você super protege, isso vai amenizando também com seus filhos, né? Então, é uma coisa assim, gente, eu falo que a psicologia, ela é muito interessante e ela sempre está ajudando, né, nesse sentido, porque ela consegue esclarecer as coisas, né? Então, Malu, ó, joinha pra você, viu? Que reconheceu e que tá perguntando como você pode melhorar isso daí para poder deixar seus filhos viver a vida deles, tá? Então, olhe pra sua história, tá bom? Vamos aqui nessa próxima. Minha mãe não respeita as minhas decisões. Não consigo desvincular isso. Ela é narcisista e parece que preciso da validação dela. Sou dependente financeiro dela porque não consigo emprego. Olha, é Kellen. Kellen seu nome? É isso mesmo? Vou falar Kellen porque é o que eu tô conseguindo entender aqui. Kellen, eu acho que a primeira coisa é você reconhecer isso também. Então, você está reconhecendo que não consegue desvincular disso também, né? Então, a sua mãe interfere nas suas decisões, mas você também não consegue desvincular isso, né? Então, parece que tem a mãe que faz e você que também, às vezes, depende disso, né? Então, é reconhecer que de um lado ela faz e de outro lado, assim, é bom fazer, a mãe acha que é bom fazer e o filho parece que gosta disso também. Então, é você reconhecer que você está querendo ter o seu próprio espaço, você tomar as suas próprias decisões. Então, assim, ó, a sua mãe, muito provável que não vai mudar isso, né? A não ser que ela reconheça, né? Assim como a Malu está reconhecendo aqui, a não ser que ela reconheça e passe a buscar alguma alternativa, alguma ajuda para poder entender por que ela precisa interferir tanto, por que ela acha que só ela, né, que a melhor decisão é somente dela, né? Por que ela tem esses comportamentos. Então, muito provável que ela não vá buscar isso. Então, você precisa buscar. Então, você já está aqui assistindo as minhas lives, você está aqui me acompanhando, você vê meus conteúdos, eu vejo que você responde, você curte, né? Então, assim, você já está procurando maneiras de lidar, né, com com o jeito da sua mãe, com essa super proteção, né? Então, é você assumir isso pra você, que é pesado, que é difícil, né? Que você precisa da validação dela, então você tem a necessidade também, percebe que não é somente a sua mãe,
que faz esse movimento, você também alimenta essa dinâmica, né? Porque você precisa ainda da validação, né? Então, sou dependente financeiro dela, porque não consegui emprego, né? E aí é você ir reconhecendo isso. E, Kellen, começar a buscar tomar decisões nas pequenas coisas. Se para você tomar decisões grandes é muito difícil, comece das pequenas coisas. Então, o estilo de roupa que você queira usar, né? Um tipo de comida que você gosta de comer, né? Passe a pensar naquilo que você gosta. Comece a ir por essas pequenas coisas, para que a gente consiga chegar de fato naquilo que é mais difícil para você, né? Então, assim, tudo é um passo a passo, tá, Kellen? Não precisa pensar em decisões extremas agora. Por exemplo, sair de casa, viver... Não sei como que é a sua situação, mas assim, percebe que são coisas que às vezes pra você fala, gente, mas tá muito distante, parece que nunca isso vai acontecer. Então, começa das pequenas coisas, né? Faça pequenas coisas, tome pequenas decisões e vá olhando para isso, né? Vá deixando com que isso vá acontecendo na sua vida. E continue a acompanhar os meus conteúdos, continue a entrar nas lives, a participar, a fazer pergunta, né? Eu acho isso muito bacana, né? Você tá enxergando essa super proteção da sua mãe e você tá falando da sua dor, que é não conseguir tomar decisões, né? Você tá falando que a sua mãe não respeita, mas ao mesmo tempo você me fala que você precisa da validação dela, né? Por quê? Porque ela sempre super protegeu. A vida inteira ela falou pra você o melhor caminho e você sempre viu isso, né? Você sempre conviveu com isso, né? Só que chega um momento da vida, né, Kelly, que a gente precisa tomar as nossas decisões. Você já é uma adulta e você precisa habitar nesse lugar, né? Então, busque isso, faça isso, né? Comece a partir disso. Mas e você tá reconhecendo que tem um lado da sua mãe, mas que também tem o seu lado, tá? Então, continue acompanhando os meus conteúdos, viu, Kelly? Que eu vou estar aqui trazendo sempre conteúdos nesse sentido para que você consiga dar esses passos que você busca aqui, tá? Então vamos lá? Vamos continuar? A Malu mandou aqui, ó. Vim de criação por mulheres, pois meu pai não vivia comigo e sou a caçula. Então, Malu, muito provável que tenha alguma questão aí, né? Não sei, às vezes de não ter tido esse cuidado desse pai, né? E aí querer proteger demais seus filhos. Olha como que isso inverte, né? A falta do cuidado, porque na verdade a gente fala que a superproteção ela é irmã do abandono. Então, quando eu me sinto muito abandonada, existem situações de que a pessoa não consegue cuidar porque ela foi abandonada, então ela não aprendeu o cuidado, então ela não cuida. E existem situações de que ela teve esse abandono e aí, em vez dela abandonar, assim como o outro caso, ela super protege. Então, ela quer proteger, ela super proteger, né? Ela quer segurar os filhos ali naquele lugar para não deixar sofrer nada do que ela sofreu, porque ela sofreu muito com esse abandono, né? Então, tem alguma coisa aí, Malu, pra gente olhar, viu? Pra gente poder pensar juntas. Kellen, eu que agradeço, viu? Eu que agradeço. Não precisa pôr essa carinha triste, porque tenho que fazer, viu, Kellen? Tá? Tenho que fazer. Continue me acompanhando aqui meus conteúdos. Maicon, meu querido, muito obrigada, viu, por comentar aí. Reconheço que às vezes sou abusiva, desejo mudar. Malu, que bom que você tá reconhecendo, viu? Muito bom isso, gente. Se todas as mães conseguissem reconhecer, né? Porque é doloroso pra você, né, Malu? E doloroso pros seus filhos. E a gente entende que isso vem de gerações, gente, né? Isso vem de gerações, isso não vem de agora. A gente tá falando de coisa profunda.
coisas muito profundas, né? A mãe parece que tem a necessidade, na verdade ela tem a necessidade. Isso acaba preenchendo ela em alguma coisa, né? Acaba preenchendo ela e ela fica ali naquele lugar de fazer isso porque parece que tá fazendo tudo certinho, né? Pra ela eu costumo falar que a superproteção, ela vem com um lacinho, né? Aquele lacinho bonitinho, num presentinho assim, sabe? Porque parece cuidado e muito amor, mas na verdade tira a força do filho, né? Porque ele não consegue fazer por ele. Ele entra naquela insegurança, porque a mãe é o para-choque, aquele para-choque que faz com que o filho não sofra. Ela tá o tempo todo ali, só que em algum momento o filho vai precisar estar sozinho. Então ele vai estar numa entrevista de trabalho, né? Ele vai chegar num trabalho novo, ele vai encontrar pessoas, ele vai passar por uma dificuldade, né? Ou às vezes ele vai chegar num relacionamento difícil, que a parceira ou o parceiro tem outras questões de família. E aí esse filho, né? Você filho vai entrar numa situação de dor, que não sabe agir com a situação, né? Porque aí a mãe não vai estar o tempo todo com esse filho, né? Não vai estar o tempo todo. E aí vai chegar um momento que vai ter dificuldade ali, né? Daia, seja bem-vinda. O tema é Psico-Responde, Daia. Nós estamos fazendo aqui um bate-papo sobre filhos de mães superprotetora, tá? A gente está falando sobre o que é a superproteção. O que é a super... Na verdade, a partir de uma pergunta de uma seguidora, né? Identifiquei que a minha mãe é superprotetora. E o que eu posso fazer com isso, né? E aí foi gerando algumas perguntas aqui, Daia. Mas olha, a live vai ficar salva e depois você pode assistir ela do início, tá? Malu, que bom, tá cozinhando e ouvindo a minha live. Que bom, viu? Espero que você venha mais vezes pra gente se ver por aqui. Eu que agradeço, Daia. Bom, gente, vamos continuar? Vamos lá? Eu vou partir agora para a próxima pergunta, tá? Então, a próxima pergunta da seguidora. Assumir que minha mãe é superprotetora e que isso é tóxico me deixa muito incomodada. Por quê? Bom, seguidora, eu vou contar pra vocês agora, gente, um pouquinho da minha história, né? O que aconteceu? Eu lembro que quando a minha mãe... Quando eu entrei na psicologia, assim que comecei a ter esse contato com a psicologia, a gente entendeu que a gente precisava... os professores vinham sempre falando pra gente da necessidade da terapia, né? E eu busquei a terapia e, na verdade, por outras situações que eu vivia na época, eu não conseguia falar não. Eu era muito... Eu pensava somente nos outros, não pensava em mim. Sabe aquela coisa de se deixar em segundo lugar? Sempre fiquei nesse lugar. De ficar em segundo lugar, de não fazer por mim, fazer sempre pelo outro, de sempre falar assim pra todo mundo. Era aquela Thaisa boazinha, né? Só que isso me deixava muito mal, porque eu não existia, assim, eu não era eu, né? Eu parecia que eu tinha que ser boazinha, sabe aquela coisa? Eu não conseguia falar não pra nada. Nada eu conseguia falar não. E aí, por conta disso, eu também fui pra terapia, né? Eu busquei a terapia. E aí, chegou um momento que eu comecei a falar da minha mãe. Porque na terapia, né, a gente começa a falar da nossa história, das nossas relações, da família. E eu comentei da minha mãe. E aí, o que eu falei? Contei pra ela. E aí, o que ela falou pra mim? Falou, olha, sua mãe é doente. Gente, na hora que ela falou isso, eu falei, gente do céu, essa mulher ela não tá normal, não vou embora. Eu não volto aqui mais. Ela falou assim, sua mãe a sua mãe é doente, né? E ela precisa cuidar disso, né? Ela super protege, ela sufoca. E aquilo, gente, pra mim reconhecer que era daquele jeito, foi muito sofrido pra mim. E assim, eu finalizei a sessão, fiquei até no final, fui embora, falei, não volto aqui mais, né? Mas eu não queria aceitar, porque pra mim, eu sempre ouvi da minha mãe, eu sempre cuidei de você, eu sempre te protegi, tudo que eu fiz por você foi importante, eu sempre cuidei de você, você nunca sofreu porque eu sempre cuidei de você, né? Então, peraí, de repente uma psicóloga me fala, sua mãe tá doente,
sua mãe precisa de tratamento? Tipo assim, né? Peraí, superproteção é algo ruim, né? Eu não consegui identificar, né? E aí, gente, passado um tempo, eu cheguei no 4º ano da faculdade. E aí eu fui atender uma paciente dificílima. O caso dificílimo. E eu fiquei muito assustada, eu fiquei com medo. E aí a filha de mãe super protetora, né? Com medo da vida. Achava que assim, que eu ia entrar na sala, que eu ia, sei lá, sabe? Que ia poderia... Gente, um tanto de fantasia na cabeça. De que ia acontecer alguma coisa comigo, sei lá. E aí eu fui pra terapia, né? Busquei de novo a terapia. E aí eu falo que é a minha psicóloga, ela é minha psicóloga até hoje. Ela é extremamente importante, assim, na minha vida, na minha história. E aí, aos poucos, ela foi me trazendo isso com cuidado, né? Foi com muito cuidado que ela me trouxe isso. Ela falou pra mim, olha, sua mãe super protege, né? Você tem essa dificuldade porque você sempre foi muito super protegida, né? Você tá lidando com os problemas da vida agora, né? A gente precisa entender a sua história. E aí, gente, comecei a trabalhar. E, no entanto, eu estou aqui hoje falando com vocês porque eu sou uma ex-filha que sofria nesse lugar que vocês estão falando. Tipo assim, eu já vivi nesse lugar. Eu já sofri o que vocês sofrem nesse sentido. Então, assim, eu entendo o que é passar por isso, né? E hoje, né, devido a todo o conhecimento, a minha busca sempre, né? Na verdade, o que eu busquei até hoje me fez ser a Thaisa de hoje, né? Essa Thaís, essa filha que consegue se posicionar, que consegue fazer por mim, que consigo falar não, sabe? Que não tem essa coisa de depender da minha mãe pra tudo, né? Hoje eu consigo ter as minhas coisas, eu tenho meu consultório, né? Eu vou casar, então assim, tô construindo a minha casa, tô vivendo, né? Junto com meu noivo. Então as coisas estão acontecendo devido a toda essa trajetória, né? Mas olha onde eu estava. Olha lá da onde eu vim, gente. Eu fico pensando naquela sessão. Aquela insegurança. Quando eu cheguei, eu falei tudo isso e a psicóloga falou, sua mãe tá doente, ela tem essa doença da superproteção, tipo, é algo tóxico, né? Algo assim, que tá te tirando força, que não tá te deixando caminhar. E a minha mãe também não sabia disso. Isso que é o complicado, né, gente? A minha mãe, pra ela tá fazendo tudo certo também, né? Ela não tinha essa orientação, ela não foi orientada. Então, o que vocês estão vivendo aqui hoje, a oportunidade que vocês estão tendo de assistir minha live e de entender como isso acontece, gente, isso não tem assim, sabe? É algo de extrema importância. Da gente conseguir assumir, sabe? De vocês assumirem. Igual a Malu mandou aqui, tá assumindo, né? Assumindo pra nós o quanto ela super protege, que ela percebe que ela sufoca os filhos. Gente, olha que importante você, Malu, assumir isso e trazer isso aqui para as pessoas que estão assistindo também entrarem, visualizarem isso, né? Porque muitas das vezes, na maioria dos casos, a gente não tem esse conhecimento, né? Não tem esse conhecimento. Então, assim, o quanto é necessário que a gente fale sobre isso, né? E assim, a minha mudança trouxe mudança para minha mãe também, né? Ela também passou a perceber que ela super protegia e o quanto ela sofria nessa super proteção, porque ela não tinha tempo para ela não vivia para ela vivia para mim, para o meu irmão. A vida dela era respirar, gente. E eu até brincava com meu irmão que se a gente morresse, sei lá, acontecesse alguma coisa, a minha mãe ela não aguentaria, porque do tanto que para ela era uma questão de dependência também, nossa, emocional, sabe? E assim, olha, tanto de coisas que eu fui descobrindo aí, né, nessa fase, né, até chegar na Thaisa que eu sou hoje, né? Então, assim, assumir seguidora, né, é difícil? Mas é o primeiro passo para você transformar isso, para trazer coisas boas, avanços, né, conquistas internas, externas, emocionais, psicológicas para você e para sua mãe, né? Desde que ela aceite isso, desde que ela seja aberta a olhar para isso também, né? Mas o fato de você já se posicionar,
de você já ir por esse caminho, isso já vai diretamente chegar até a sua mãe, né? Porque as coisas, elas acontecem na relação, né? Então, a partir do momento que você se posiciona, a sua mãe vai começar a perceber isso e vai ter novas respostas também, tá? Então, assumir dói, mas é importante. Eu vivi o que você tá vivendo, né? Mas passou, isso transformou e hoje me fez ser a Thaisa que eu sou hoje. Bom, Monteiro Bolsas, a minha era assim também, até que entendi na terapia. E hoje sou muito, muito mais feliz e grata. Tá vendo? O quanto foi importante pra você, né? Você procurou, você buscou esse entendimento e hoje consegue ter uma vida mais tranquila em relação, né, a essa super proteção aí. Oi, Meire, boa tarde. Seja bem-vinda, viu? Então vamos lá, gente. Vamos continuar aqui com as nossas perguntas. A próxima pergunta da seguidora: sei que preciso me policiar, né? Me cuidar com o sentimento de culpa quando me posiciono com a minha mãe, mas ainda a culpa me persegue. O que eu faço? Gente, a culpa para o filho de mãe superprotetora, eu costumo falar que é um caminhão de terra que passa em cima da gente. Sabe aquele caminhão que passa várias vezes, assim, parece que, sabe, vai fazendo com que o filho sofra, assim? Esse é o sentimento de culpa em si, assim, que o filho de mãe superprotetora sente quando ele se posiciona, quando ele fala do que ele sente, quando ele quer tomar decisão, quando ele meio que vai para um conflito, assim, com a mãe, né? É esse sentimento que você sente quando você se posiciona com a sua mãe. A Kellen mandou aqui o quanto a mãe interfere nas decisões dela. Quando ela deve se posicionar, Kellen, se você estiver aqui, você sente culpa? É um sentimento que te visita? Então, seguidora que trouxe essa pergunta, o que a gente pode entender? O que você pode entender? Existe um alerta que você pode ficar aí pensando, assim, na verdade, deixar esse alerta ligado. Sempre que você precisar se explicar, quando você sente que tem que se explicar para sua mãe, é porque a culpa tá aparecendo aí, né? Então, assim, sim, sinto culpa. Então, assim, quando você percebe que você tem que se explicar para sua mãe, é nesse momento que você fica atenta de que a culpa tá chegando. Na verdade, quando você tem que se explicar, você percebe que você tem que se explicar para ela, né? Ela fala uma coisa e você fala a sua opinião. E aí ela responde, não, mas é o jeito, parece que ela tá querendo que você faça o jeito dela. E aí você fica naquela, tentando se explicar. Nesse momento a culpa chegou em você, né? E aí você, com esse alerta, você vai ficar atenta, né? E aí, conforme esse sentimento, essa vontade de se explicar vai amenizando, é sinal de que você já consegue se posicionar na sua verdade, na sua vontade. E aí, isso tende a melhorar, essa culpa tende a melhorar. Então, pode ser que ela venha, mas ela não vai te desmoronar, né? Pode ser que ela venha, porque isso é normal acontecer. Porque, na verdade, a culpa, gente, ela é algo positivo também, né? A gente fala que a culpa é importante pra gente rever os nossos atos. Que, às vezes, em algum momento, você, na vida, faz alguma coisa que você talvez tenha errado. E aí, a culpa vem pra te chamar, né, a atenção. Olha, você fez aquilo certo? Nossa, eu acho que eu não fiz certo, acho que eu fiz errado. A culpa serve pra isso também. Então, tem um lado bom, tá, gente, da culpa. Mas nessa situação, quando você acha, né, você quer tomar uma decisão, você tem essa condição, tipo, gente, eu sou uma adulta, eu preciso, né, dar esse passo, eu não acredito no que a minha mãe acha, mas mesmo assim a culpa te visita, é porque isso não tá fortalecido em você, né? Então, se tá vindo ainda esse sentimento de culpa, é porque tem mais alguma coisa que você precisa de trabalhar nesse sentido, de buscar, né, se posicionar, fortalecer na sua verdade, para que você não regrida aí nesse sentido.
mas é muito esperado, tá? Muito normal, viu? Faz parte do processo, tá? Mas é uma dica importante, tá? Eu preciso da minha mãe para tudo. Até para comprar roupa eu levo ela. É errado? Essa é a pergunta que a seguidora fez. Bom, não é algo, né, esperado aí. Na verdade, você precisa dar esse passo, tá? Então, chega um momento aí que isso não é normal, né? Eu acho que isso tá lá ainda na fase da infância, percebe? Quando você é criança, que a sua mãe vai pagar sua roupa, a sua mãe tá ali para te acompanhar. Percebe que isso, se isso se estende para a vida adulta, é sinal que não teve uma evolução. Então tem alguma coisa que tá fora do lugar, percebe? Então, isso pode, né? Isso vem junto com uma dependência e junto com uma insegurança. Então tem dois sentimentos aqui. Então, você, filho ou filho que mandou essa pergunta, se sente dependente dessa aprovação da mãe. Olha aí, a aprovação da mãe, parece que a mãe tem que ver se ficou bom, se não ficou, né? Ajudar a escolher, né? Então parece que tem uma indecisão, uma insegurança aí de você, filho, né? Então percebe que isso tá ainda lá na infância, que era o momento que você precisava, mas sendo uma adulta ou um adulto, isso já não se encaixa mais, né? Então, experimente ir até a loja sozinha ou sozinho. Vai até a loja, olha essas roupas ou esse sapato, vai comprar alguma coisa para você sozinho. Faça essa experiência, né? E aí, fique alerta aos seus sentimentos. O que você sentiu? Você se sentiu inseguro? Você se sentiu indeciso? Indecisa? Então, você chegou ali, você viu aquelas roupas, você falou, gente, não consigo nem escolher. Né? Aí eu pergunto pra vendedora, você pergunta pra vendedora, nossa, que roupa que é? Qual dessas é a mais bonita? Né? Que cor que você acha que eu levo? Né? Se você começar a notar esses sentimentos, aí aí você consegue perceber que é uma questão com você, né? Não é com a sua mãe. Parece que tem essa necessidade de estar com alguém, né? De ter a aprovação da sua mãe. De não conseguir ir sozinha, de ter medo de tomar decisões. Então, vou levar essa peça de roupa, mas se eu me arrepender? E se eu não usar mais? Nossa, mas eu queria que a minha mãe visse para ela poder, né? Você pensa, minha mãe poderia estar aqui para ver se essa roupa ficou bem em mim, né? Então, assim, experimente ir sozinho e fique atenta aos sentimentos que você tem naquele momento. Porque a partir disso a gente vai entender o que tá doendo aí em você. Porque é mais você, é mais a sua necessidade do que a necessidade da sua mãe de te acompanhar, né? Porque às vezes ela vai falar, você quer que eu vou com você? Né? Eu vou com você. E aí você fala, então vamos. Ou então, mãe, vamos comigo? Né? Então você ou pede ou aceita que ela vá. Então tem alguma coisa nesse sentido. Então, experimente ir até a loja, né? Para poder fazer essa experiência e depois você me conta, tá? Mas que não é normal, gente. Fase adulta, isso não é normal. Tem alguma coisa aí para ser olhada, tá? Tem horas que me pego sendo mãe da minha mãe. É normal? Gente, ontem eu fiz um vídeo, né? Eu postei, não sei se vocês que estão aqui acompanharam lá. Um Reels, um conteúdo, um vídeo falando sobre isso. É normal? Gente, acontece, mas não é normal, né? O que acontece aí? Geralmente acontece a partir de relações, né, de mães super protetoras. Por quê? Os papéis se invertem. Tem uma live aqui que eu falei sobre isso. Eu falei sobre o filho que se preocupa ao extremo com a mãe. Então, o filho tem medo de que a mãe vai fazer um exame, né, de sangue. O filho tem medo de que ela ande sozinha na rua, né? Então, você tem medo que ela ande sozinha. Você tem medo dela quando ela vai fazer um exame. Você tem medo de que, sei lá, que ela vai sair e não vai voltar. Você tem medo de que em algum momento... Aquela preocupação extrema com a sua mãe. Então, esses papéis se invertem. E aí, você começa a fazer a super proteção com a sua mãe. Né? Então, o filho passa a preocupar extremamente com a mãe.
E aí, é isso que você precisa entender. Então, isso não é normal, tá, seguidora? Você precisa entender que existem os papéis de origem, né? Que são papéis que cada um na família exerce. Então, o pai, papel de mãe, né? Tem os papéis, o papel de filho, o que cabe a esse filho, né? Então, assim, e aí tá, mas a minha mãe precisa de cuidados. Você pode cuidar, você pode se preocupar, você pode estar junto com ela, mas você precisa ainda assim habitar o seu papel de origem. Porque o que acontece, gente? Se isso vai chegando ao extremo, na verdade, se isso vai para esse papel invertido, você, filho, deixa de viver sua vida. Você se esquece de você, né? Você não faz nada mais por você. E pode ser que você deixe os seus filhos de lado, pode ser que você deixe o seu marido de lado, pode ser que você deixe o seu emprego, pode ser que você, né? É claro que tem várias situações, gente, né? Que às vezes uma situação de saúde extrema, assim, né? Tem que deixar para realmente cuidar, porque não tem outra pessoa que cuide. Mas eu falo na questão interna. Parece que é uma obrigação interna que te trava dos outros papéis na vida. E isso, gente, é muito sério, porque o que acontece? O que nós sabemos é que num dia a gente, né, parte dessa vida. É a certeza que nós temos. E aí, se você, filho, passa a ficar muito nesse lugar, quando chega o dia da sua mãe, né? Por isso que a gente vê tanto sofrimento, assim, no sentido de a pessoa até sair, ter surto, sair da realidade, às vezes precisa até de uma intervenção, né, aí de psiquiátrica, de várias outras coisas, no sentido assim de um extremo sofrimento imenso, né, da pessoa às vezes pensar em suicídio quando perde essa mãe, né? O que acontece? Essa simbiose. Então passa a ser a mesma pessoa, sabe? E aí quando acontece essa situação, porque é um momento, né, muito difícil a gente pensar, né? Mas é algo que nós vamos passar todos. Acontece isso, o filho não dá conta. Então é preciso que ele tenha outros papéis, né? Que ele tenha outras dependências. Então que ele tenha o trabalho, que ele tenha uma amizade, que ele tenha outras dependências, que ele faça algo por ele. Então que você faça algo por você, que você tenha outras dependências, que você tenha uma amizade, que você tenha outras relações, sabe? Que você tenha a sua crença, que você tenha a sua opinião. Por quê? Isso te fortalece na vida, né? Para que quando chegue esse momento, você consiga caminhar, assim como todos os seres que depois que perde alguém, precisa continuar a vida, que é algo natural e esperado, né, na nossa vida. Então, por isso é tão importante respeitar os papéis de origem. Então, acontece de você, de filho, se tornar mãe de mãe, mas é algo que você precisa se policiar, ficar atento a isso, para manter esses papéis de origem, tá? Bom, gente, mais alguma pergunta? Já tô finalizando essa live. Para as pessoas que entraram, sejam bem-vindos. Eu sou Thaisa Monteiro, psicóloga, especialista em relacionamento entre filhos e mães. E hoje a gente fez um bate-papo aqui. Eu trouxe algumas perguntas que foram deixadas no direct, né, pelos meus seguidores. E quis trazer aqui para compartilhar, pois achei de extrema importância, né, o fato disso também poder ajudar outros filhos aqui também, né, porque são dores muito comuns aí. Se vocês tiverem, gente, alguma pergunta, podem me mandar lá no direct, tá? Que eu vou estar trazendo, talvez uma vez no mês, eu vou estar fazendo esse bate-papo aqui, né? E vai ser assim, eu acho que é de muita importância, né? Isso gera, assim, muita participação. A galera participou muito aqui hoje. Meire, eu que agradeço, viu? Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo seu feedback, tá? Muito obrigada mesmo.
Deixa eu ver, a Malu mandou alguma coisa aqui. Reconhecer o que está errado em sua vida é libertador, pois saberemos onde mudar e melhorar. É isso daí, Malu. Reconhecer é a melhor escolha, gente. Se abrir a isso, né? Se a gente abre essa porta, a gente consegue coisas boas para nossa vida, né? Então, se você reconhece, você consegue acertar aquilo que precisa, você consegue procurar caminhos que vão trazer benefícios para sua vida e também, né, no seu caso, para você e para os seus filhos, né? Então, quanto isso é importante. Bom, gente, então nós vamos finalizar nossa live. Daiane, minha amiga, muito obrigada, amiga. Malu, gratidão, viu? E a gente se vê, gente. Eu estou fazendo as minhas lives às 8h30 da manhã, né? Mas eu percebi que esse horário é um horário assim, né? Que toda a galera participou muito e foi ótimo o nosso bate-papo hoje. Então, vou tentar me organizar para deixar esse horário, tá? Então, é isso. Continuem acompanhando os meus conteúdos. Se inscrevam lá no meu canal do YouTube, Thaisa Monteiro, psicóloga Thaisa Monteiro. Estou também lá no TikTok. E é isso, gente. No Facebook também. Então, continuem me acompanhando, né? Os meus conteúdos estão todos aí. Eu sempre estou postando, toda semana tem conteúdo. E é isso. As perguntas que tiverem, me mande no direct, tá bom? Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.